Você veio pela beleza, mas a geografia do Canadá revida. Nas províncias e territórios remotos do Quebec, o isolamento não é uma vibração, é a conta diária. As estradas desaparecem em Musquin, os voos são cancelados durante dias, as clínicas carecem de especialistas e os invernos com temperaturas negativas de 40 graus transformam tarefas em sobrevivência. A lacuna infraestrutural é real, a economia funciona em centros distantes e a demografia diminui à medida que a migração atrai os jovens para sul. É por isso que ninguém vive aqui em números, não mito, mas matemática. Se você tentou se estabelecer ou até mesmo visitar, você sentiu isso, o peso da distância, o custo do calor, o silêncio quando a ajuda está a horas de distância. Fique enquanto mapeamos a sobrevivência em relação à própria terra. Parte 1. Como Quebec se tornou tão vazio? A escala é a primeira verdade que se recusa a piscar, porque Quebec tem aproximadamente 1,5 milhões de quilômetros quadrados e o número por si só distorce a percepção. No entanto, um número significa pouco até encontrar as pessoas, e aqui o paradoxo endurece, uma vez que Nord do Quebec cobre mais de metade do território, mas detém menos de 1% da população, com cerca de 45 mil residentes. Entretanto, a província como um todo conta com cerca de 9 milhões de pessoas, mas a maioria delas avança ao longo do corredor de St. Lawrence como luz presa num vidro. A densidade é a segunda verdade que molda as escolhas, porque fora desse cinturão sul a frase grande maioria vazia significa o que diz. Contudo, o vazio aqui não é ausência, mas sim resistência, pois a baixa densidade é a tradução humana do terreno que encolhe os ombros às estradas e ri dos campos. Como consequência disto, a vida concentra-se onde a terra permite e retira-se onde ela nega. O escudo canadense entra como um velho gigante, porque a base rochosa de Quebec é antiga, dura e estoica sob solos finos e milhões de lagos que fraturam todas as linhas retas. Contudo, o escudo não é apenas um capítulo geológico, mas um problema logístico vivo, uma vez que os solos pobres punem a agricultura e as vias navegáveis quebradas complicam os transportes e as cidades. Enquanto isso, cada lago brilha como um espelho que reflete tanto a beleza quanto o custo, e ambos são importantes quando uma família escolhe uma casa. A propósito, você nunca entenderá verdadeiramente porque vastas partes do Canadá permanecem vazias até que você se inscreva. Desvende as verdades ocultas de províncias, territórios e cidades esquecidas antes que a história as enterre no silêncio. O clima pressiona a seguir como um peso que você pode sentir nos ossos, porque a floresta boreal dá lugar à tundra e ao permafrost e os invernos podem cair até 40 graus Celsius negativos. No entanto, mais uma vez, os números são apenas a porta, pois o que importa é que as épocas de construção diminuem e cada tempestade se transforma numa conta que as comunidades têm de pagar em gasóleo, mão de obra e atrasos. Mesmo assim, o frio não é apenas um inimigo, mas um escultor, esculpindo onde os assentamentos podem sobreviver e onde simplesmente não podem. O risco acumula-se como gelo num fio, porque as janelas curtas dos edifícios aumentam os custos e forçam a contingência em todos os orçamentos. No entanto, o risco também treina uma certa disciplina, uma vez que as tripulações devem cronometrar os seus movimentos, estocar os seus mantimentos e tratar a distância como um facto e não como uma surpresa. Enquanto isso, cada decisão se reflete na abertura de uma clínica, na permanência de uma escola, na decisão de uma jovem família permanecer. Contra tudo isso, uma única artéria continua batendo, porque o rio São Lourenço é o corredor natural de acesso que transformou um sertão em corredor de cidades. No entanto, os corredores concentram o poder, e o rio reuniu portos, estações ferroviárias e fábricas da mesma forma que uma coluna vertebral reúne nervos. Como consequência disto, a população aglomerou-se ao longo das suas margens e o resto do mapa desvaneceu-se em postos avançados esparsos e longos silêncios. A história não chegou mais tarde, porque a colonização francesa e depois a britânica ancoraram-se naquele vale onde rotas comerciais, linhas de defesa e terras férteis se sobrepunham como 3 anéis no mesmo dedo. No entanto, o norte ofereceu poucas vantagens iniciais aos colonizadores, uma vez que era difícil, remoto e caro para alcançar com ferramentas do século XVII e capital do século XVIII. Entretanto, a marca desses primeiros séculos ainda está nas decisões modernas, porque as infraestruturas tendem a repetir o caminho de menor resistência em vez de o reescrever. A presença indígena é anterior a todas as estacas de pesquisa, porque os Innu, os Cree e os Inuit moldaram modos de vida adaptados ao clima e não contra ele, e a mobilidade fazia mais sentido do que a pedra pesada. No entanto, as comunidades pequenas e sazonais deixam uma pegada diferente das cidades muradas, e esse padrão ecoa no presente através de estradas, serviços e do ritmo de crescimento.
Mesmo assim, chamar isso de vazio seria equivocado, já que a Terra está repleta de conhecimentos que não necessitam de densidade para perdurar. As origens tornam-se destino quando os orçamentos encontram as fronteiras, porque a faixa sul mantém a maior parte das autoestradas, linhas ferroviárias e portos de águas profundas ao alcance das explorações agrícolas e das fábricas que os pagam. No entanto, essa fita não se formou por acidente, uma vez que a face dura do escudo e a mão longa do inverno dissuadiram o tipo de assentamento agrário generalizado que preenche outros mapas com tabuleiros de xadrez. Entretanto, assim que as cidades se enraizaram ao longo do rio, defenderam a sua posição com universidades, hospitais e empregos administrativos que acumulavam vantagens sobre vantagens. Consideremos a aritmética do calor e da distância, porque o aquecimento de uma cidade remota não é um item de linha, mas um plano de sobrevivência que deve ser renovado a cada inverno, sem falhas. No entanto, quando a temperatura pode danificar a pintura do aço, cada quilômetro extra de tubagem ou linha de energia torna-se um custo e um risco. Como consequência disto, as pequenas janelas de construção no norte e os elevados prêmios logísticos não foram obstáculos temporários, mas forças permanentes que moldaram onde as famílias ousaram investir as suas vidas. Se o escudo é a bigorna, então o permafrost é o martelo, porque as fundações mudam onde o próprio solo nunca está totalmente assentado e as estradas cedem onde o sol não consegue trabalhar durante tempo suficiente. No entanto, a engenhosidade encontra maneiras de construir, mas cada solução é avaliada na questão da permanência, e essa questão é respondida novamente a cada degelo e congelamento. Entretanto, o corredor sul faz menos perguntas e oferece mais sim, e as pessoas tendem a seguir o caminho que diz sim com mais frequência. Os materiais viajam mais longe do que as ideias no norte. Madeira serrada, aço, isolamento, telhados e vergalhões geralmente chegam por barcaças, estradas sazonais ou aeronaves, e a margem de erro diminui quando uma remessa perdida significa esperar meses pela próxima abertura. No entanto, temporadas curtas de construção comprimem as tarefas em janelas apertadas onde uma semana de chuva ou uma barcaça atrasada podem apagar um ano inteiro de planejamento, de modo que os empreiteiros planejam como jogadores de xadrez e ainda assim aceitam que o clima tenha a última jogada. Os cuidados de saúde traçam um eixo invisível na província. Hospitais terciários com cuidados intensivos, oncologia, neurocirurgia, unidades neonatais e agrupamentos complexos de imagiologia no sul, onde o pessoal, o volume de pacientes e os orçamentos para equipamentos podem justificar a permanência das luzes acesas. Entretanto, as evacuações médicas do norte não são manchetes, mas sim rotinas na agenda de pilotos e enfermeiros que transportam pacientes para especialistas aos quais não conseguem chegar por estrada. Como consequência disto, a gravidade do corredor não é apenas econômica, mas também clínica, e as famílias escolhem endereços que encurtam a distância entre emergências e conhecimentos especializados. A própria contratação de pessoal torna-se uma segunda gravidade. Escolas, clínicas, concessionárias de energia e serviços municipais precisam de profissionais que avaliem salários, trajetória profissional, necessidades familiares e invernos antes de assinarem um contrato. No entanto, os calendários de rotação e os bônus podem preencher os cargos durante um ano, mas a continuidade é prejudicada quando as carreiras mudam com as estações e os programas que funcionam bem em setembro voltam a correr em março. Mesmo assim, as comunidades do norte respondem com a sua própria resiliência, formando assessores locais, formando funcionários e construindo redes de cooperação que se estendem por línguas e regiões. Os orçamentos familiares absorvem a geografia. Os mantimentos, o combustível, as roupas e a internet custam mais onde o volume é baixo, o frete é alto e as economias de escala nunca chegam. Entretanto, os salários mais elevados nem sempre preenchem a lacuna quando a seleção é escassa e os preços são elevados, e as famílias aprendem a arte da substituição, do armazenamento e da partilha de viagens para centros regionais para compras a granel. Como consequência disto, a decisão de liquidar permanentemente é medida não apenas em salários, mas em cabazes, contas e na fiabilidade do próximo envio. Os orçamentos municipais também absorvem isso. A manutenção de estradas, sistemas de água, águas residuais e energia em condições subárticas exige equipamento especializado e equipes de plantão, e a redundância que seria tida como certa numa cidade torna-se um item de luxo. No entanto, uma pequena base tributária não pode. Convoque reforços nas grandes cidades, para que a resiliência se torne um delicado equilíbrio de dinheiro e sorte moldado por cada congelamento e degelo. Mesmo assim,
As parcerias com agências provinciais e autoridades indígenas preenchem algumas lacunas, e as subvenções cuidadosamente direcionadas podem manter sistemas essenciais suficientemente modernos para serem seguros. Então os campos respondem com uma única frase. A agricultura viável está concentrada nas terras baixas de St. Lawrence, onde os solos são mais profundos e as estações são mais amáveis, e é aí que os tratores, os silos e as fábricas de processamento formam um motor silencioso que alimenta o cinturão de cidades que se estende desde a curva do rio até a foz do rio. Entretanto, a norte desse motor, os solos tornam-se finos e frios, as estações de cultivo diminuem e as condições de permafrost ou quase permafrost recusam os padrões de grelha de grandes explorações agrícolas que semeiam cidades mercantis noutros continentes. As terras marginais podem sustentar bagas, estufas, caça, pesca e hortas comunitárias que aumentam a resiliência, mas não podem sustentar a base agrária que dá origem a densidades suficientemente grandes para que escolas secundárias, teatros e hospitais regionais surjam organicamente. No entanto, a ausência dessa base repercute na cultura, porque os festivais, os mercados e os programas escolares no sul giram em torno de uma estação de cultivo que o norte não partilha, enquanto as comunidades do norte constroem calendários em torno do gelo, do caribu, do peixe e das bagas que dão à identidade diferentes âncoras. Mesmo assim, a segurança alimentar depende mais dos envios do que das colheitas, pelo que o armazenamento torna-se tão estratégico como as sementes e voo em terra pode redesenhar o menu durante a noite. Parte 2. Life Up North custa mais do que você pensa. 2 aviões partem na mesma manhã, um para sul em direção a um hospital e outro para norte de volta a uma pequena comunidade, e as rotas que traçam no mapa já explicam por que é que os povoamentos se concentram onde se concentram. No entanto, o custo dessas rotas é medido menos em bilhetes e mais na silenciosa aritmética da distância, do tempo e dos serviços que podem ou não chegar até você quando você mais precisa deles. Através de um oceano de abetos e rochas, as comunidades indígenas permanecem pequenas e amplamente espaçadas, e a sua escala corresponde às distâncias que as rodeiam. Entretanto, os modos de vida Innu, Cree e Inuit foram construídos para trabalhar com a mobilidade em vez de a combater, pelo que as pegadas que deixam são acampamentos sazonais, aldeias compactas e centros regionais, em vez de subúrbios extensos. Mesmo assim, pequeno não significa frágil aqui, porque a língua, os locais de caça e as redes familiares tecem um tecido social que perdura sem precisar de densidade para provar que existe. Os jovens leem o mapa com os pés e muitos abandonam as cidades do norte quando as escolas, a aprendizagem e os primeiros empregos exigem um palco maior do que uma pista remota pode oferecer. No entanto, a saída raramente parece uma rejeição, porque é uma negociação com oportunidade que se encontra ao longo do cinturão de St. Lawrence, onde camp, empresas e estágios se aglomeram em Montreal e na cidade de Quebec. Como consequência disto, cada bolsa de estudos e cada anúncio de emprego no sul criam uma atração suave que puxa um aluno de cada vez até que grupos inteiros descem o rio. A língua traça os seus próprios contornos na paisagem, porque as línguas Cree e Inuit ancoram o norte, enquanto a vida francófona se concentra no sul, e a linha entre elas é um gradiente e não uma parede. Enquanto isso, os gradientes canalizam o movimento para lugares onde uma segunda língua abre portas, onde uma clínica tem tradutores, onde uma escola pode oferecer programas culturais e cursos especializados sob o mesmo teto. Mesmo assim, o resultado não é tanto uma assimilação, mas sim um padrão de circulação, com visitas à casa, trabalho sazonal no norte e festivais culturais que unem as duas metades. As famílias fazem o cálculo novamente a cada temporada. Um primo precisa de um especialista que só atue em um grande hospital. Um adolescente quer um curso universitário oferecido apenas perto do rio. Um avô precisa de uma máquina de diagnóstico que exija uma população metropolitana para justificar o seu custo. Contudo, cada decisão individual soma-se e o efeito a longo prazo é uma inclinação demográfica que reforça o sul e dilui o norte sem qualquer decreto ou plano diretor. O mapa de infraestrutura diz essas escolhas em voz alta. Rodovias, linhas ferroviárias, portos de águas profundas e grandes aeroportos circundam o corredor de St. Lawrence porque é onde a manutenção é mais barata, o tráfego é mais pesado e os retornos são mais confiáveis. Entretanto, a sul do escudo, as estradas unem as cidades numa rede de deslocações diárias, cadeias de abastecimento e rotas de emergência que podem ser abertas numa manhã e reparadas numa tarde. Mesmo assim, muito para além dessa faixa, muitas comunidades continuam a chegar de avião ou de barco durante grande parte do ano, pelo que o isolamento se torna um plano logístico e não uma surpresa. A sazonalidade mantém seu próprio calendário.
O gelo fluvial e as frentes de tempestade decidem qual dia é bom para viajar e qual semana está fechada, e cada plano cria reservas para atrasos que podem durar horas ou uma temporada. No entanto, a imprevisibilidade aumenta os custos duas vezes, uma vez no trabalho que não é feito e uma vez na contingência que você deve pagar para estar pronto para fazê-lo mais tarde. Como consequência disso, um galão de combustível, uma caixa de farinha ou uma caixa de peças sobressalentes não é apenas uma mercadoria, mas uma elevação medida no céu ou na água, com uma calculadora na cabine. A distância não poupa os detalhes. Um gerador parado aguarda o mesmo avião que traz leite. Um bueiro rachado espera pela mesma barcaça que transporta madeira e cimento. Um técnico com certificação que expira no próximo mês deve chegar antes do prazo, caso contrário o sistema deverá ser desligado. Enquanto isso, cada voo ou barcaça extra acrescenta uma camada de custos que nunca aparece ao sul do escudo, onde o caminhão de peças chega ao meio-dia e o mecânico retorna depois do almoço. Por vezes, novas estradas são propostas como uma cura, mas no norte cada quilômetro é uma promessa para toda a vida de arar, salgar, remendar e reconstruir em terrenos que se agitam e em estações que punem. No entanto, as pontes e os bueiros não ficam mais baratos com a latitude, e os serviços de emergência não ficam mais rápidos com a distância, pelo que o cálculo da expansão torna-se um debate não só sobre a necessidade, mas também sobre o peso que uma pequena base tributária pode ter ano após ano. Construir uma cidade neste ambiente é um voto repetido. O aquecimento não é um conforto, mas sim uma constante, e todo inverno testa os orçamentos que devem pagar pelo diesel, pela eletricidade, pelo isolamento e pela redundância para evitar que os canos congelem quando os termômetros caem. Entretanto, a eletricidade e o combustível não viajam de graça, e quanto mais longa for a linha, maiores serão as perdas, o risco e a factura, o que significa que o preço de simplesmente manter-se aquecido aumenta à medida que a latitude aumenta. Mesmo assim, os residentes que permaneceram aprenderam a estocar, rodar e reparar com uma disciplina que pertence mais à marinharia do que aos subúrbios. Tudo isto faz com que o Quebec pareça paradoxal para quem mede apenas pelas linhas do horizonte, porque a província é quase tão grande como a Espanha e a França juntas, mas a metade norte abriga menos pessoas do que um movimentado bairro europeu. No entanto, no mapa canadiano o padrão deixa de ser um paradoxo e passa a ser uma regra, uma vez que a maior parte da população do país vive a cerca de 200 quilômetros da fronteira com os Estados Unidos, onde o clima, os solos e as infraestruturas cooperam com mais frequência. Enquanto isso, Ontário e Colúmbia Britânica mostram o mesmo efeito norte vazio em trajes diferentes, Ontário com escudos e lagos lotando o interior, e BC com montanhas que transformam estradas em fios enrolados ao longo do fundo dos vales. Sem se inscrever, na próxima vez que você vir um mapa do Canadá, não terá ideia do isolamento, da sobrevivência ou do declínio que ele realmente esconde. Assine hoje ou continue vagando pela terra no escuro. Estas comparações não são floreios retóricos, mas factos estruturais que reescrevem a forma como falamos sobre o espaço. No entanto, quando o público imagina uma província, imagina primeiro a área e depois os vetores, e essa confusão alimenta mitos sobre espaços inexplorados que desmoronam quando surge a conta das estradas, energia e caves aquecidas. Ainda assim, o vazio neste contexto não é um fracasso, mas sim uma lógica de utilização diferente, onde os recursos saem regularmente e as pessoas só saem quando seus contratos terminam e os seus voos são retomados. O padrão mais amplo do Canadá também explica a influência sobre Ontário que o título do vídeo sugere, porque onde os serviços, a educação e a cultura se acumulam ao longo de um corredor sul, o interior deve competir com os custos e o clima para evitar que as famílias se desloquem. Enquanto isso, o mesmo campo gravitacional que concentrou Quebec ao longo do St. Lawrence concentra Ontário ao longo dos Grandes Lagos e da Espinha 401, e as semelhanças são mais importantes do que as etiquetas nas placas das rodovias. Como consequência disto, qualquer história sobre saídas de uma província fica incompleta sem a tendência continental que continua a atrair a vida para uma faixa estreita de latitude. Se o norte funciona sem cidades, o sul próspera com o trabalho do norte, e essa parceria define como a província financia escolas, paga enfermeiros e mantém os comboios suburbanos a circular ao amanhecer. No entanto, os parceiros nem sempre partilham os holofotes, e as paisagens que alimentam a rede raramente alimentam a narrativa, aparecendo nas notícias apenas quando um novo projeto é iniciado ou uma tempestade testa as linhas. Entretanto, este desequilíbrio de atenção alimenta um padrão político onde os votos, os meios de comunicação social e os workshops políticos se aglomeram onde a população se concentra, o que reforça os mesmos corredores que a geografia escolheu inicialmente.
O resultado é um ciclo de feedback que favorece a consolidação em vez da dispersão, porque as indústrias que podem operar com rotações fly-in, fly-out o fazem, e os setores que necessitam de acesso diário a clientes, portos e camping instalados ao longo do rio. Contudo, o ciclo não é sinistro, é eficiente, e a eficiência é a ideologia silenciosa que liga as rubricas orçamentais ao boletim meteorológico. Assim, a eficiência medida à escala provincial pode parecer a distância medida na clínica local, e é aí que o debate sobre desenvolvimento, proteção e parceria começa a aguçar-se. Depois de ver o padrão em Quebec, você começa a notar ecos no mapa. Os territórios do Noroeste transportam cargas por estradas e ar de inverno em uma cadência que lembra o ritmo do North Shore. Os sonhos hidrelétricos do Labrador zumbem com um tom familiar. Norte de BC encadeia oleodutos e passagens ferroviárias que determinam onde as cidades podem respirar. Entretanto, o mesmo triângulo férreo de clima, terreno e custos continua a apontar todos para as mesmas latitudes onde uma cadeia de supermercados pode obter lucro e uma universidade pode encher uma sala de conferências em fevereiro. Parte 3. O Norte trabalha duro, sem cidades. O próximo capítulo começa onde as estradas são estreitas e os motores continuam funcionando, porque o Norte de Quebec trabalha duro sem nunca precisar de esquilines para provar isso. No entanto, o que mantém esse mundo em movimento é um modelo de produção construído para longas distâncias e temporadas curtas, um modelo que troca vizinhanças permanentes por rotações, pistas de pouso e postos avançados sincronizados com o clima. A mineração é o primeiro batimento cardíaco que você ouve além da linha das árvores e não espera a chegada das avenidas. Enquanto isso, os acampamentos erguem-se em rochas e as estradas de gelo aparecem quando o calendário permite, e as tripulações chegam de avião em horários tão precisos quanto as escalas dos hospitais. Mesmo assim, a atividade é intensa e não densa, porque o minério não necessita de subúrbios e uma pista de aterragem pode fornecer mão de obra sem que se forme uma cidade à volta da pista. A silvicultura segue a mesma disciplina de distância, porque a floresta boreal não é um parque, mas sim um vasto local de trabalho onde se deve entrar e sair com cuidado. No entanto, os blocos de colheita e as rotas de transporte são projetados como um tabuleiro de xadrez em torno de lagos, musquem e degelos sazonais, e a verdadeira cidade nesta história é o comboio de caminhões que aparece e desaparece com o congelamento. Entretanto, as fábricas e os centros de distribuição situam-se mais perto da rede sul, onde a energia, a mão de obra e o transporte durante todo o ano podem transportar o produto acabado para mercados que não fecham quando um rio fecha. A hidroeletricidade é a assinatura mais decisiva de um norte ativo, porque a água transformada em energia flui para o sul como um segundo rio desenhado na rede. No entanto, as bacias hidrográficas, reservatórios e barragens que tornam isso possível ficam longe do horizonte de St. Lawrence e iluminam os blocos de apartamentos e as vitrines das cidades que talvez nunca vejam as comportas do vertedouro. Entretanto, o Quebec obtém a maior parte da sua eletricidade a partir desses complexos do norte e até exporta energia para além das suas fronteiras, o que significa que a prosperidade do sul está literalmente ligada às paisagens que a maioria dos residentes só conhece através dos mapas. A força de trabalho por trás dessas turbinas não exige uma cidade na barragem para manter a potência estável, porque as salas de controle, as equipes de manutenção e as redes de monitoramento podem ser distribuídas por distâncias. No entanto, a lógica operacional ainda favorece rotações e pequenos centros de serviços em vez de áreas metropolitanas permanentes, de modo que a infraestrutura permanece grande enquanto os assentamentos permanecem pequenos. Mesmo assim, a confiabilidade aumenta com esse arranjo, porque os sistemas projetados para suportar cargas de neve e ventos abaixo de zero também podem suportar longas filas na rede. Este contraste entre produção e urbanização responde a uma questão silenciosa sobre por que razão a metade norte de uma enorme província pode fervilhar de atividade e permanecer pouco povoada. Entretanto, a própria eficiência que fornece minério, madeira e eletricidade para o sul também impede o lento crescimento da vida na vizinhança que outrora exigia que a alimentação dos cavalos, as lojas de esquina e as escolas se aglomerassem em torno de um único cruzamento. Como consequência disto, o sucesso moderno do norte é medido em megawatts e tonelagem, e não em novas ruas num setor censitário. O turismo chega como uma segunda história carregada de luz e silêncio, porque as paisagens são espetaculares de uma forma que muda a forma como a pessoa escuta. No entanto, as estações estreitam a janela para viagens e as infraestruturas exigidas pelo turismo de massa estariam em desacordo com a própria experiência que os visitantes procuram, pelo que o acesso permanece seletivo e cuidadoso. Enquanto isso,
Fornecedores, guias e alojamentos montam viagens que respeitam o clima e a vida selvagem, e os melhores itinerários parecem acordos com a terra, em vez de tentativas de conquistá-la. Os visitantes internacionais ainda tendem a se concentrar em Montreal e na cidade de Quebec, atraídos pelo Museu de Muralhas de Pedra do Rio, pelos festivais, pela comida e pela sensação de que a história caminha pelas ruas. No entanto, aqueles que avançam para norte fazem-no frequentemente em busca de auroras, da região dos caribus ou da promessa de um céu sem ruído, e esse é um mercado totalmente diferente dos locais para cruzeiros e locais de conferências. Mesmo assim, a receita que mais importa para a distribuição da população continua ancorada no sul, onde hotéis, aeroportos e transportes nas 4 estações possibilitam o volume. As temporadas curtas também mantêm o equilíbrio do turismo inclinado para o cinturão. A primavera chega tarde, o outono chega rápido, o inverno é majestoso mas exigente, e o verão é demasiado breve para amortizar o custo da infraestrutura de grande escala durante semanas suficientes para torná-la sensata. Enquanto isso, cada novo alojamento, estrada ou pista exige manutenção durante todo o ano, mesmo quando os hóspedes não estão chegando, e a matemática fica mais difícil quando a neve e o gelo tornam cada quilômetro mais pesado. Como consequência disso, as viagens de nicho prosperam enquanto o turismo de massa permanece limitado, preservando a tranquilidade, mas também limitando os tipos de cidades que surgem para servir os visitantes. Parte 4. Porque o sul vence e o norte permanece em silêncio. A energia em Quebec nunca se limitou a megawatts e minas, porque a estratégia chegou usando um cordão de planejamento muito antes de usar um capacete. Contudo, quando os orçamentos atingiram os alicerces, o planeamento a longo prazo continuou a escolher o Sul, e o Sul continuou a recompensar a escolha. As universidades foram localizadas onde os grupos eram mais numerosos, o trânsito foi expandido onde o número de passageiros podia pagar a tarifa e os empregos administrativos agruparam-se perto dos corações legislativos porque a coordenação prefere distâncias curtas. Enquanto isso, cada corpo docente, extensão ferroviária e escritório ministerial adicionaram outro ímã ao cinturão de São Lourenço, e os ímãs não se desculpam por fazerem seu trabalho. Mesmo assim, o resultado não foi uma conspiração contra o norte, mas um mapa pragmático que economizou dólares escassos, concentrando-os onde os retornos eram prováveis. A dispersão da população para norte parecia inspiradora nos pódios, mas era ineficiente do ponto de vista fiscal nas folhas de cálculo que não conseguiam transformar o inverno numa linha de lucro. No entanto, a matemática da política foi brutalmente consistente. Habitações que exigiam isolamento mais profundo, serviços públicos que exigiam filas mais longas, escolas que enfrentavam poucas matrículas e clínicas que necessitavam de despedimentos dispendiosos combinados em custos que cresciam com a latitude. Entretanto, os densos centros do sul forneceram a matemática oposta através da escala, pelo que a política favoreceu a densidade porque a densidade tornou os programas capazes de sobreviver a recessões, tempestades e eleições. Mesmo assim, essa eficiência criou uma nova assimetria, porque a própria lógica que mantinha os serviços fortes no corredor continuava a reduzi-los nas extremidades. A postura administrativa consolidou-se num modelo urbano que tratava o norte como um lugar de ligação e não de replicação. Contudo, conectar não significava ignorar, pois o Estado ainda tinha obrigações que a distância não poderia anular. Os acordos com as primeiras nações estabeleceram quadros de governação, partilha de receitas e consentimento, e esses quadros não eram cerimoniais. Entretanto, as agências provinciais mantiveram a sua presença sob a forma de escritórios regionais, serviços aéreos e subvenções específicas calibradas à escala comunitária. Mesmo assim, os principais investimentos ainda aterrissavam onde as populações podiam amortizá-los, e isso geralmente ficava à vista das luzes do rio. A geopolítica entrou então como uma frente fria descendo do Ártico, porque o norte é silencioso nos mapas do censo, mas barulhento nas cartas estratégicas. No entanto, a baixa população nunca se traduziu em baixa importância, uma vez que as linhas de soberania foram traçadas através do gelo, das ilhas e das futuras rotas marítimas que o século em aquecimento continua a revelar-se. O mesmo afastamento que limita os subúrbios protege os minerais críticos e os sistemas de água doce que a economia global mantém com preços mais elevados. Entretanto, radares, estações de investigação e rotas de patrulha costuraram uma rede diferente na tundra e na taiga, uma rede que mede a presença em tratados, quebra-gelos e exercícios conjuntos, em vez de centros comerciais e becos sem saída.
Mesmo assim, a presença simbólica não foi suficiente, por isso os movimentos duradouros foram contratuais, técnicos e respeitosos, porque a soberania sem legitimidade é apenas um mapa com tinta frágil. As primeiras nações não eram um público político, mas sim um parceiro, porque os direitos reconhecidos na lei também tinham de ser reconhecidos na concepção. No entanto, acordos que prometiam consulta aprenderam a evoluir para acordos que exigiam cocriação e projetos que queriam ser descobertos por último. Essa legitimidade era uma espécie de engenharia. A partilha de receitas que chegou às famílias, a formação que construiu carreiras em vez de empregos sazonais e a monitorização que colocou os olhos locais nas águas locais aumentaram a vida útil das estradas, linhas e licenças. Entretanto, esta abordagem transformou a distância numa vantagem, porque o conhecimento local lê o terreno mais rapidamente do que qualquer avaliador transportado de avião o conseguiria. Mesmo assim, cada novo projeto permaneceu uma negociação com a memória, já que o norte tem uma memória longa e a má-fé viaja mais rápido que o vento. A resistência ambiental nunca foi apenas um sinal de protesto no acostamento de uma rodovia, porque a floresta boreal é um motor continental que armazena carbono, orienta a água e abriga migrações que você pode cronometrar ao longo do dia. No entanto, grandes projetos urbanos que tentaram colar os modelos do sul nos terrenos do norte colidiram com funções ecológicas que não aceitam alterações de última hora. Compromissos. O permafrost que não comporta um porão não ouve um comunicado de imprensa. Caribus que precisam de intervalos intactos não redirecionam por conveniência. Entretanto, o desenvolvimento direcionado encontrou melhores probabilidades. Minas com pegadas mais reduzidas, projetos energéticos com compensações rigorosas e corredores construídos onde o impacto era menor reuniram aliados que a urbanização em grande escala não conseguiu. Mesmo assim, a mitigação tinha de ser real e os benefícios visíveis, ou a coligação seria quebrada pelo próximo congelamento. A resistência cultural corria ao lado da linha ambiental como uma sombra ao meio-dia, porque as formas de vida que sobreviveram à nevasca e ao atraso nos hangares não estavam dispostas a ceder a um modelo que exigia salas de concerto para provar que uma cidade era real. No entanto, resistência não era o mesmo que recusa. Quando os projetos respeitavam a língua, os ciclos de subsistência e os calendários comunitários, a resposta era muitas vezes sim com condições, em vez de não por princípio. Entretanto, isto exigiu um ritmo diferente por parte dos investidores, um ritmo que medisse o risco nas relações tão cuidadosamente como nos preços. Mesmo assim, aqueles que aprenderam o ritmo construíram operações que sobreviveram tanto aos ciclos de exagero como aos ciclos eleitorais.